Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia num livro muito especial, livro do profeta Oséias. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Nós vamos iniciar hoje a caminhada por esse livro profético, livro do profeta Oséias, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 1 do capítulo 2. Oséias, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 1 do capítulo 2, tá certo? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar de onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Um pai de família tem um papel fundamental na criação do seu filho. O pai é aquele que tem a responsabilidade de amar, de dar carinho, de cuidar, de prover e de produzir aquilo que é melhor para a vida da criança. Ele tem a responsabilidade de conduzir a sua criança, o seu filho, da melhor maneira possível, até que ele alcance a fase adulta. Mas o pai também é aquele que, por amor, também precisa disciplinar e corrigir o seu filho. E muitas vezes com firmeza, para que esse filho entenda a mensagem e possa então endireitar os seus caminhos. A disciplina não visa simplesmente castigar a criança ou trazer uma punição para ela. O maior propósito da disciplina é proporcionar restauração e mudança para aquilo que é bom, para aquilo que é melhor. De certa maneira, meus irmãos, e de maneira bem interessante, o texto que nós lemos nos fala exatamente sobre isso, sobre um pai que ama e que ao mesmo tempo corrige e disciplina o seu filho. Depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel ele se dividiu em duas grandes partes: o reino do sul, onde ficaram as tribos de Judá e de Benjamim, sendo governadas pela linhagem de Davi, e o reino do norte, onde ficaram as outras 10 tribos,
sendo governadas por uma outra linhagem, tendo então uma outra dinastia. Infelizmente, o Reino do Norte logo caiu na idolatria e no sincretismo religioso, onde eles começaram a adotar práticas pagãs, práticas pecaminosas, se rebelando frequentemente contra Deus, blasfemando contra Deus na adoração, na santidade, se distanciando completamente do Senhor. Foi nesse contexto que profetas começaram a ser levantados pelo Senhor para chamar o seu povo ao arrependimento. Lembre-se que o profeta era o homem que Deus levantava quando todas as demais instituições falhavam, quando o rei falhava, quando os sacerdotes falhavam, quando todas as instituições de Israel falhavam, Deus levantava o profeta. E o profeta servia como porta-voz do Senhor, exortando e advertindo o povo. Era esse o caso de Oséias, porque ele profetizou no Reino do Norte. O Reino do Norte desfrutava nessa época de uma gigantesca prosperidade financeira, crescimento econômico, mas ao mesmo tempo o Reino do Norte estava enfrentando uma terrível decadência espiritual. Eles estavam cada vez mais longe do Senhor, longe da lei de Moisés, longe do verdadeiro culto. Bezerros de ouro estavam sendo erigidos no meio de Israel para que o povo adorasse e se distanciasse do culto que era realizado em Jerusalém, na tribo de Judá. E nós estamos, meus irmãos, diante de um profeta menor. E essa expressão significa apenas que o seu livro não é tão extenso quando comparado a outros livros, como por exemplo Isaías, Jeremias e Ezequiel. Profetas maiores no Antigo Testamento são aqueles que têm os livros maiores, com mais conteúdo. Os profetas menores são aqueles que têm um conteúdo menor. O nome Oséias significa salvação. E isso tem muito a ver com a mensagem do livro, porque ao longo dos capítulos nós vemos Deus se dispondo a amar e a salvar pecadores rebeldes, pecadores desobedientes, pecadores que viravam as costas para Ele o tempo todo. Essa mensagem ecoa não somente através de palavras, mas também através de exemplos práticos, porque a própria vida do profeta Oséias é utilizada por Deus para exemplificar o seu amor a um povo que era rebelde, que era desobediente, que estava vivendo na idolatria, se distanciando da lei do Senhor. Já de início, no primeiro capítulo, Deus mostra o quanto que ao mesmo tempo Ele é perfeitamente justo, ao passo que também é perfeitamente gracioso para com esse povo que estava em completa rebeldia. E é sobre essa temática, meus irmãos, que nós iremos refletir hoje. O agir do Deus justo e gracioso. O agir do Deus justo e gracioso. E a pergunta é: como age o Deus justo e gracioso? Em primeiro lugar, esse Deus age disciplinando o seu povo. O Deus justo e gracioso age disciplinando o seu povo. Observe comigo o versículo 1 ao versículo 6 e depois o versículo 8 e o versículo 9. O versículo 1 inicia dizendo o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Essa frase surge para nos deixar claro que o texto que está diante de nós não teve origem em Oséias. A mensagem que está diante de nós foi dada a Oséias e ele foi o instrumento através do qual essa mensagem foi propagada. Essa não é a palavra de um homem, mas como o texto diz, essa é a palavra do Senhor. O texto diz ainda que Oséias é filho de Beeri, mas essa informação aqui provavelmente só se encontra no texto para distinguir Oséias de outros homens da Bíblia que carregam esse mesmo nome. Você deve lembrar, por exemplo, que Josué, antes de ser Josué, ele era também Oséias. O pai dele é citado para que não haja então nenhuma confusão de personagens bíblicos, para que você entenda que esse aqui é o profeta Oséias. A sequência do versículo 1 nos informa que essa palavra foi dada a Oséias nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Em outras palavras,
Oséias profetizou durante o reinado de todos esses reis que estão sendo citados aqui. Ele profetizou enquanto Uzias, Jotão, Acais e Ezequias reinaram no reino do sul, onde se encontrava Judá e Benjamim, ao mesmo tempo em que Jeroboão II se encontrava no reino do norte. Você deve lembrar que o primeiro rei que se estabeleceu no trono no reino do norte, após a divisão, foi um homem chamado Jeroboão, mas não é o mesmo Jeroboão que está sendo citado aqui. Esse aqui é Jeroboão II. Isso significa dizer que o ministério de Oséias não foi breve. Não durou alguns dias, alguns meses, não, mas foi um ministério que durou vários e vários anos, perpassando por todos esses reis que estão sendo aqui citados. O versículo 2, então, nos informa que pela primeira vez o Senhor começou a falar através da vida desse profeta. Só que se você observar, existe algo diferente aqui, porque a primeira mensagem que Deus transmite diz respeito a uma determinada coisa que Oséias deveria fazer com a sua própria vida. Normalmente, quando Deus falava com o profeta, ele trazia a mensagem que já deveria ser diretamente entregue ao povo. Normalmente não tinha muito a ver com o profeta era o instrumento para falar, só que aqui não. Deus está falando com Oséias e a intenção de Deus é falar sim com o povo, mas antes que Oséias fale com o povo, ele deve fazer uma coisa com a sua própria vida. Veja o que o texto diz, olhe para o texto. O Senhor diz: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Eita, que negócio esquisito. Literalmente, Deus está dizendo que Oséias deveria procurar uma prostituta com o propósito de se casar com ela, para que essa mulher, ainda em prostituição, gerasse filhos. Que situação, viu? O rapaz solteiro, talvez doido para casar, né? Quero casar, quero ter uma família, talvez já pensando ali em um matrimônio. Aí Deus chega perto dele e diz: meu querido profeta Oséias, você vai se casar com uma prostituta. E você acha que o pobre de Oséias tinha opção? Tinha não, porque isso aqui é uma ordem direta do Senhor para a sua vida. Mas a pergunta é: qual o motivo dessa ordem tão esquisita, dessa ordem tão inusitada e que mexe com o nosso entendimento? O final do versículo 2 nos responde, veja: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ao longo da história, Deus sempre teve um único povo, e com esse povo ele sempre teve uma única aliança, um único pacto, administrado de duas maneiras diferentes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E em toda a Bíblia, do início ao fim, a aliança de Deus com o seu povo sempre foi completamente comparada a um casamento. Isso porque o Senhor jamais aceitou dividir o seu povo com outros deuses, com falsos deuses. Deus chama o povo e diz: vocês adorarão somente a mim, vocês não terão outros deuses, vocês serão devotos somente a mim, e eu estarei vivendo sobre a vida de vocês. No Antigo Testamento, Israel era a noiva de Deus. No Novo Testamento, a igreja é a noiva de Cristo. Da mesma forma que marido e mulher devem ser fiéis um ao outro na relação do matrimônio, o povo de Deus deve ser completamente fiel ao Senhor. Da mesma forma que existe uma aliança entre marido e mulher, existe uma aliança entre Deus e o seu povo. Se Israel se desviasse dos caminhos de Deus, era a mesma coisa de uma esposa traindo o seu marido com outro homem. Ou seja, se você observar, o relacionamento de Oséias com essa prostituta foi projetado estrategicamente para representar o relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Era uma representação justamente porque Israel havia adulterado espiritualmente. Eles estavam se prostituindo, vivendo no pecado, adorando falsos deuses, adorando deuses pagãos, traindo o Senhor, rompendo a aliança com o Senhor. Israel estava agindo como uma prostituta espiritual.
O casamento de Oséias seria então o instrumento que Deus usaria para tratar a infidelidade do seu povo. Aqui é como se Deus estivesse montando uma grande peça de teatro espiritual, onde a esposa de Oséias representa Israel e Oséias representa o Senhor que está sendo traído. A repreensão seria dada não somente através de palavras. Ela poderia sim ser dada somente através de palavras, mas Deus faz questão de criar uma situação prática do dia a dia, visível, para que Israel recebesse essa mensagem. O versículo 3 então nos informa que Oséias se casou com uma mulher chamada Gomer. Aqui não há nenhum indicativo de como ele escolheu. O que ele sabia é que ele deveria trazer uma prostituta para se casar com ela, e ele escolhe uma mulher chamada Gomer, filha de Diblaim. E essas são as únicas informações que nós temos sobre ela. Vale ressaltar que não há como saber ao certo o tipo de prostituição que ela vivia. O texto não é aqui muito claro a respeito disso. De duas uma, ou ela de fato vendia o seu corpo trocando sexo por dinheiro, ou então ela apenas vivia se deitando com vários homens, sem necessariamente ter dinheiro envolvido no meio. Mas de um jeito ou de outro, o fato é que Gomer, quando Oséias se aproximou dela, ela já vivia na prostituição antes de se casar com o profeta. E como nos informa o final do versículo 3, após esse casamento, Gomer concebeu e deu um filho ao profeta. Lembra que lá atrás Deus havia dito que Oséias teria filhos de prostituição? Ele disse: você vai casar com uma prostituta e você terá filhos de prostituição. Mas por que essa expressão? Gomer, a prostituta, representava o povo de Israel que estava vivendo em pecado. E os filhos dela representariam as consequências do pecado de Israel. É por isso que Deus está dizendo filhos de prostituição. Em outras palavras, consequências do pecado da prostituição. Esses filhos representariam o castigo que Deus traria sobre o seu povo. O Senhor então diz que o primeiro filho deveria se chamar Jezreel. Por quê? Qual o motivo? Versículos 4 e 5, veja comigo. Porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Isso aqui é uma referência a um acontecimento histórico. Lembra do rei Acabe? Acabe, ao lado da rainha muito famosa também, Jezabel, havia assassinado diversos profetas do Senhor. Acabe e Jezabel, no trono, haviam assassinado cruelmente vários e vários profetas e servos verdadeiros do Senhor. Por causa disso, Deus levantou um guerreiro chamado Jeú, ordenando que ele matasse Jezabel e toda a descendência do rei Acabe. Sendo assim, a história relata que Jeú montou um exército e foi atrás dos descendentes de Acabe. Essa guerra aconteceu justamente em um vale chamado Vale de Jezreel, um lugar belíssimo. Veja que triste, né? Uma guerra acontecendo num lugar belíssimo, porque esse lugar era onde os reis passavam o inverno. Era conhecido como a capital do inverno, e é nesse lugar que acontece uma terrível guerra. O problema é que Jeú, esse guerreiro, realizou uma verdadeira carnificina, sendo violento ao extremo, indo além do que Deus havia ordenado. Além disso, quando ele assumiu o trono, Jeú vai lá, mata Jezabel, mata os descendentes de Acabe e toma o trono. O problema é que ele fez isso com tanta violência que virou um verdadeiro massacre. E quando ele assumiu o trono de Acabe, sabe o que aconteceu? Jeú permaneceu na prática da idolatria. Ao invés de realizar a ordem do Senhor, obedecer ao Senhor e trazer santidade para o reino do norte, Jeú permaneceu na idolatria. Sendo assim, dessa forma, tendo o filho de Oséias, o primeiro filho, como representação aqui, Deus está dizendo que castigaria os descendentes de Jeú, mas não somente os descendentes do trono, Deus castigaria Israel, o reino do norte, no mesmo lugar onde ocorreu aquele massacre. Deus está dizendo que vai castigar Israel por causa da carnificina e por causa da idolatria, no mesmo lugar, o vale de Jezreel.
O arco deles, como diz o texto aqui, seria quebrado. A ideia do arco aqui é poder militar, ou seja, o poder militar de Israel não serviria de nada. Eles podiam ter muitas espadas, muitas lanças, muitos arcos, mas esse poder não serviria de nada diante do juízo do Senhor. O versículo 6 então nos informa que Gomer, após Jezreel, teve agora uma menina, uma filha, olha que coisa mais linda. Aí talvez Osés tinha uma vontade de botar um nome bem bonitinho na menina, né? Mas veja o que Deus diz: não, você vai pôr o nome dela de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. O nome desfavorecida também pode ser traduzido aqui por não amada. Que tristeza, pobre da menina, não amada. Veja que coisa terrível. Deus está dizendo que deixaria, isso aqui é terrível, meus irmãos, olhe para o texto, Deus deixaria de derramar misericórdia e compaixão sobre Israel. Deus está dizendo que o seu amor se afastaria dos israelitas, não haveria uma segunda chance, não haveria um retorno, o julgamento era inevitável. Eles teriam que sofrer amargamente com as consequências dos seus pecados. Deus está dizendo: eu não vou mais derramar amor sobre vocês. Pior do que perder uma guerra, meus irmãos, é perder a misericórdia de Deus. Pior do que perder uma guerra e ser levado para o exílio é perder o amor de Deus, a compaixão de Deus. O versículo 8 nos diz ainda que depois que desfavorecida foi desmamada, ou seja, após mais ou menos aqui 2 ou 3 anos, que era o período aqui do desmame, após isso, perceba que é um longo tempo, tá? Após isso, Gomer teve um terceiro filho. Veja o que Deus diz, versículo 9: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Que terrível, meus irmãos. Deus agora estaria tratando Israel com tamanha severidade, que eles seriam tratados como se eles fossem um povo qualquer. Deus está fingindo aqui que não está vendo a aliança com Abraão. Israel não desfrutaria mais dos privilégios da aliança. Israel seria tratado como um filho rejeitado. Os nomes dos 3 filhos de Oséias eram um anúncio do juízo de Deus, que levantaria o império assírio, um império muito poderoso e pagão, para castigar Israel. A tragédia estava consumada. Irmãos, o pecado, ele não é um bichinho de estimação. O pecado, ele não é brincadeira. O pecado, ele não é recreação. O pecado é coisa séria. A palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. A palavra nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, pecaminosidade, perversão dos homens. O Senhor abomina o pecado. O Senhor abomina pecadores que não se arrependem e permanecem vivendo em rebeldia diante dele. Se nós, meus irmãos, somos crentes em Cristo Jesus, lembre-se que nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, nós podemos ter a certeza sim que Ele nos ama, que Ele derrama misericórdia sobre a nossa vida, que Ele é bondoso e gracioso para conosco. Só que lembre-se que Deus também é aquele que disciplina e corrige a quem Ele ama. Se nós estamos vivendo em pecado, sem verdadeiro arrependimento, muitas vezes Deus vai fazer como fez com Israel. Ele vai pesar a mão sobre a nossa vida, Ele vai ser severo conosco, para nos corrigir, para endireitar os nossos caminhos. Muitas vezes Ele nos chama pelo amor e nós não queremos, e Ele vai lá e chama pela dor, pela correção, pela disciplina. Em sua aliança, Deus olha para nós e diz: vocês são o meu povo. Mas se nós passamos a viver na desobediência, na rebeldia, na idolatria, esse mesmo Deus olha para nós e diz: eu vou tratar vocês como se vocês não fossem o meu povo. E meus irmãos, isso é a pior coisa que pode acontecer conosco. A pior coisa que pode acontecer com a sua vida e com a minha vida é Deus deixar de derramar sobre nós graça, misericórdia e bondade. A pior coisa que pode acontecer conosco é Deus nos deixar à mercê do nosso próprio coração. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender sinceramente diante do Senhor, para que Deus não venha jamais a derramar juízo sobre a nossa vida. O agir do Deus justo e gracioso
Nós acabamos de ver que esse Deus age, em primeiro lugar, disciplinando o seu povo. E, em segundo lugar, esse Deus age restaurando o seu povo. Restaurando o seu povo. Versículos 7 e do 10 até o versículo 1 do capítulo 2. Até então, todas essas palavras que foram ditas dizem respeito ao reino do norte. Como nós já vimos, Oséias profetizou no reino do norte. Só que o versículo de número 7 se refere de maneira especial ao reino do sul, onde se encontrava a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Deus estava proferindo juízo contra o reino do norte, até que uma luz de esperança começa a surgir entre essas palavras. Veja o que diz o texto: porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ao mesmo tempo em que está proferindo juízo e castigo, o Senhor demonstra que não deixou de ser misericordioso e compassivo. Ele demonstra que não se esqueceu da aliança que foi feita com os descendentes de Abraão. Por causa disso, Deus afirma que trará livramento e salvação sobre Judá. Mas isso não aconteceria através de um exército, com espadas, arcos, cavaleiros, carruagens. Esse livramento aconteceria mediante o poder do Senhor. Mais uma vez, essas palavras se referem a um outro acontecimento histórico específico. Chega um momento em que Jerusalém ela é cercada pelo rei do Império Assírio. Não sei se você já ouviu falar, um rei muito famoso chamado Senaqueribe. Ele cerca Jerusalém. Ele então, veja que ousadia, ele escreve uma carta, um dos seus servos leva essa carta para o rei Ezequias, que era o rei de Judá naquele momento, e nessa carta, sabe o que Senaqueribe faz? Ele insulta e zomba. Mas você acha que ele fez isso com Ezequias? Ele insulta e zomba do nome do Senhor. Ele cerca Jerusalém, escreve uma carta dizendo: o Deus de vocês não é nada, o Deus de Israel não tem poder suficiente para proteger vocês. Ezequias, se entregue, porque Deus não vai proteger vocês. E por isso não fazia sentido, segundo ele, não faz sentido você colocar a confiança nesse Deus, porque ele não vai proteger Jerusalém. Ao receber essa carta, o rei Ezequias vai diretamente para o templo de Jerusalém. Ele levanta a carta diante de Deus e diz: Senhor, isso aqui é contigo. Ele não está me desafiando, ele está desafiando o Senhor. Tome alguma providência. Ele faz uma oração por livramento. E o texto relata que quando a noite chega, quando os soldados estavam se aprontando para descansar, o anjo do Senhor foi até o acampamento e matou 185.000 soldados assírios, fazendo o restante do exército recuar imediatamente. Perceba que essa é a profecia que está sendo apresentada por Oséias, uma ocasião em que Deus trouxe livramento sobre Judá, sobre os descendentes de Davi, sem a necessidade de espadas, de arcos, de lanças ou cavaleiros. Foi necessário apenas o poder grandioso do Senhor. O reino do norte estava mergulhado no pecado da idolatria. É por isso que o Senhor não teria nenhuma compaixão deles. Deus não teria mais compaixão do reino do norte, como nós já vimos aqui, mas no reino do sul, por amor a Davi e por amor aos reis que permaneceram fiéis, como era o caso de Ezequias, que permaneceu fiel ao Senhor, por causa disso, Deus ainda haveria de demonstrar grande misericórdia e compaixão, mesmo que posteriormente, ainda assim, Judá também sofresse juízo, caindo nas mãos de Nabucodonosor. Só que o versículo 7, ele é apenas uma ponte para a maior demonstração da graça e da misericórdia de Deus, que visa a restauração do seu povo. Veja o que diz o versículo de número 10. Todavia, esse todavia aqui opera um contraste com todas as palavras de juízo. O texto diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo.
Até então o anúncio era de tragédia, até então o anúncio era de castigo, mas agora o anúncio passa a ser de esperança, onde começa a surgir uma promessa de restauração. Deus promete juízo, Deus promete julgamento, mas depois ele diz: eu também prometo restauração. Em outras palavras, Deus está dizendo que Ele não se esqueceu da sua aliança. Israel havia se esquecido, mas Deus não, Ele não se esqueceu das suas promessas. A graça e a misericórdia do Senhor aqui começam a surgir mais uma vez, apesar dos muitos pecados do seu povo. Deus está prometendo restauração e é Ele quem toma a iniciativa dessa restauração. Ele diz que o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode contar nem medir. Ou seja, a descendência continuará se multiplicando, e se você bem lembra, isso nos remete à promessa que fora feita a Abraão, trazendo exatamente essas mesmas palavras. Ele disse para Abraão: a sua descendência será tão numerosa que será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Deus não se esqueceu das suas promessas, Deus permaneceu sendo fiel a essas promessas, e o texto afirma que aqueles que antes não eram povo do Senhor, por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência, eles agora serão chamados filhos do Deus vivos, não por causa das suas obras, mas por causa do agir da graça e da misericórdia de Deus. O versículo de número 11 continua essa promessa. Veja o que diz o texto: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Deus está dizendo que o povo que antes estava dividido entre reino do norte e reino do sul, esse povo agora será congregado, será reunido como um só povo, e sobre esse único povo, o texto diz, existirá apenas um rei, uma só cabeça. O texto diz: eles subirão da terra, ou seja, eles sairão do exílio, eles serão livrados do exílio, eles serão libertos desse exílio de castigo no qual entraram por causa dos seus pecados. O texto diz: porque grande será o dia de Jezreel. Você sabe o que é que significa a palavra Jezreel? Significa Deus semeia. Em outras palavras, sabe o que é que o texto está dizendo? Ele está dizendo que grande será o dia em que o Senhor semeará o seu povo em um lugar de esperança, em um lugar de alegria, em um lugar de restauração. E o primeiro versículo do capítulo 2 encerra dizendo: chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Perceba que está ocorrendo agora uma inversão de significados nos nomes que foram dados aos filhos do profeta Oséias. Lembra que antes era: vocês não são meu povo, vocês não são amados, vocês são desfavorecidos. Agora Deus diz: vocês são o meu povo, vocês são amados, vocês são favorecidos por meu amor. Jezreel, que era um lugar de massacre e carnificina, agora será um lugar de restauração. Antes era um sinal de juízo, agora é um sinal de graça. Meus irmãos, todas essas profecias, elas se cumpriram. A descendência de Jeú, no reino do norte, foi destruída. Não somente sua descendência, mas o próprio reino do norte foi também destruído quando o império assírio invadiu Israel. Judá, no reino do sul, ainda permaneceu de pé por algum tempo, por alguns anos, mas posteriormente, como você bem sabe, também foi invadido pela Babilônia e levado ao exílio, onde passou 70 anos. Após isso, a tribo de Judá e alguns remanescentes da tribo do norte, das tribos do norte, retornaram do exílio para a terra prometida, não mais vivendo em divisão, mas agora unidos em um só povo. Só que na realidade, eu não sei se você tem as mesmas lentes que eu, só que na realidade, meus irmãos, essa promessa de restauração, ela não se completou no meio dos descendentes de Abraão. Essa promessa aqui, se você colocar os seus olhos no texto, nas palavras que o texto está dizendo, você vai perceber que essa promessa de restauração só se encontra completa na pessoa de Jesus Cristo.
Essa promessa de restauração só se encontra completa na expansão da igreja por toda a terra. Os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve, não o mesmo sangue, a mesma fé. Ele foi considerado justo porque creu, e os pecadores hoje são considerados justos também porque creem. Por meio da fé em Cristo, essa descendência de Abraão se multiplica por toda a terra. Você vê que essa descendência continua crescendo, se espalhando não mais somente em Israel, mas em toda a face da terra. Em Cristo Jesus, meus irmãos, aqueles que antes eram filhos da ira e filhos da desobediência, aqueles que não eram um povo, eles agora são filhos de Deus, eles agora pertencem ao povo de Deus. Em Cristo Jesus, pessoas de toda língua, raça, tribo e nação se congregam agora em um só corpo, do qual quem é o cabeça? Cristo Jesus. Percebe que são essas as palavras que estão sendo apresentadas aqui? A igreja é a continuação de Israel. Nós não estamos aqui para substituir Israel, nós somos a continuação de Israel, e é somente na pessoa de Cristo que existe a verdadeira e perfeita restauração dos pecadores. Irmãos, diante de nós existe uma terrível notícia. Claro, como nós vimos, a notícia de que nós somos pecadores e que por causa da nossa desobediência, Deus derrama castigo, juízo e justiça sobre a nossa vida. Como nós vimos, Deus muitas vezes nos trata com rigor e com severidade por causa dos nossos pecados. Mas lembre-se de uma coisa, meu querido irmão, a história não acaba por aí, porque diante de nós também existe a notícia do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores. Por causa da nossa desobediência, Deus nos disciplina, Deus nos corrige, mas Ele também é o Deus que restaura completamente a nossa alma. Ele quebra o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. Ele nos despedaça completamente para nos reconstruir como um vaso novo, um vaso de barro em suas mãos. Ele nos joga no chão para nos fazer levantar em santidade, compromisso, lealdade a Ele. Deus disciplina, meus irmãos, mas Ele também restaura, porque onde abundou o pecado, superabundou a maravilhosa graça de Deus, e essa restauração só é possível por meio da fé no santo nome de Cristo Jesus. É somente em Jesus que a misericórdia de Deus recai sobre nós, é somente em Jesus que nós somos completamente restaurados, é por meio da fé em Cristo que nós nos tornamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É somente em Jesus que nós nos tornamos novas criaturas. Mas então, o que é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos levar para a nossa casa diante desse texto tão belo, tão rico? Eu queria destacar algumas coisas para nós concluirmos. Assim como o povo de Israel, muitas vezes nós nos prostituímos diante do Senhor. Embora essa seja, claro, uma expressão forte de se usar, mas ela é precisa, e ela precisa ser usada porque o próprio Deus usou. Não há como negar, meus irmãos, que em determinados momentos da nossa vida, nós praticamos uma prostituição espiritual diante de Deus. Se nós somos crentes verdadeiros, se nós de fato tivemos a nossa vida completamente transformada pelo Evangelho, lembre-se de uma coisa muito importante. Se você é crente, se você creu no nome de Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você mudou a sua vida, lembre-se que Deus tem uma aliança conosco. Aliança essa que está afirmada no sangue de Cristo Jesus. Cristo, quando instituiu a ceia, Ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Dentro dessa aliança, o Senhor promete algumas coisas para nós. O Senhor promete que será o nosso Deus, cuidando de nós aqui nesse mundo, caminhando ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, suprindo todas as nossas necessidades, caminhando ao nosso lado e nos garantindo a salvação eterna.
Tudo isso é promessa de Deus para todo aquele que crê. Só que nós também, meus irmãos, temos uma responsabilidade. Nós temos, dentro dessa aliança, dentro desse contrato santo que vem da graça, Deus diz: eu serei o teu Deus, eu cuidarei de você, eu proverei o que você precisa, eu levarei você para a eternidade, mas você precisa me obedecer. Você precisa dedicar a vida a mim, e nós temos essa responsabilidade de obedecer o Senhor e de dedicar a nossa vida a Ele, meus irmãos. O grande problema é que muitas vezes nós não temos feito isso. Nós queremos o que Ele promete, nós queremos proteção, nós queremos provisão, nós queremos amor, nós queremos bondade, nós queremos misericórdia, nós queremos que Deus nos abrace e nos faça assim. Só que nós ao mesmo tempo não queremos obedecê-lo. Nós só queremos que Ele nos dê as bênçãos. Nós não queremos dedicar a nossa vida a Ele. Ao invés de nós termos uma vida centrada em Jesus, nós preferimos muitas vezes a prostituição espiritual. Sabe quando é que nós fazemos isso? Quando nós nos dedicamos a tudo nessa vida, menos ao nosso Deus. Nós fazemos isso quando temos esforço e dedicação para tudo, menos para Deus. A prostituição espiritual existe quando você se dedica ao máximo em seu trabalho para ganhar dinheiro, para ser promovido, para crescer, para ter uma vida cada vez melhor na sua área profissional, mas ao mesmo tempo você não faz nada no trabalho do reino de Deus. Você não serve na igreja. Ninguém pode contar com você para nada, porque se procurar você, você diz logo: eu não quero não posso, estou ocupado demais. Você trabalha para você, mas não quer trabalhar para Deus. Essa prostituição existe quando você gasta a sua vida, seus esforços, suas energias, sua saúde para ganhar dinheiro e ficar mais rico, mas você não se importa em ajuntar tesouros no céu, porque você não tem vida de oração, você não tem vida de meditação na palavra, você não se aproxima de Jesus dentro da sua casa durante a semana, você está longe dele. Você quer os tesouros da terra, mas você não quer os tesouros do céu. Essa prostituição existe quando você deixa de vir ao culto no domingo e à escola dominical também pela manhã, para fazer outras coisas, para passear, para ficar dormindo até mais tarde, ou para fazer qualquer outra atividade que poderia ser muito bem feita de segunda a sábado, mas não, você faz questão de fazer no domingo, para que Deus seja esquecido, para que Deus seja abandonado, para que Deus seja rejeitado. Nós agimos como prostitutos espirituais quando sabemos fazer de tudo pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pela nossa família, pela nossa casa, mas quando se trata de fazer algo para Deus, não existe ânimo, não existe vontade, não existe disposição. Você faz, se você faz a pulso, desanimado, sem vontade. Nós nos prostituímos quando trocamos as alegrias eternas do Evangelho pelas alegrias passageiras desse mundo que também é passageiro. Uma das coisas mais tristes do mundo é o tal do crente, que de crente só tem um nome. É engraçado, mas é triste demais. Eu não choro porque eu não sou muito de chorar. Quando eu venho a chorar é porque o negócio é sério mesmo. Mas é uma das coisas mais tristes do mundo, é você ver um crente que de crente só tem o nome. Se você chega perto dele, ele nem ora e nem fala sobre a oração. A oração nem existe no vocabulário dele. Ele nem ora e nem fala sobre ela. Você chega perto dele, ele nem lê a Bíblia, nem fala sobre a palavra de Deus. Ele nem lê e também nem fala dela, não está nem aí. Chega perto dele, ele nem evangeliza e nem tampouco fala sobre a evangelização. Dentro da igreja, o que é que ele faz? Nada. Ele não se voluntaria para servir em nada. Ele não trabalha, ele não quer usar seus talentos, seus dons, suas energias para Deus, ele não quer. Ele quer ficar lá tranquilo. Escola dominical ele finge que não existe, né? Tem muito crente que faz isso, escola dominical não existe. Então, né? O máximo que ele faz é aparecer no domingo à noite e olhe lá, porque nem é todo domingo. Você olha para a vida do camarada, e eu já conheci tanta gente assim. Já conheci tanto que eu já estou vacinado. Eu conheço já da primeira conversa que eu tenho com a pessoa. O camarada, você olha para ele, você consegue ver tudo na vida dele, menos o Evangelho. Eu já conheci pessoas excelentes,
educadas, gentis, trabalhadoras, honestas, grandes amigas, que estão ali para lhe ajudar se você precisar, que diz que é crente, mas você olha para a vida dela, você não enxerga um pingo do evangelho. Aí eu penso, o que essa pessoa está fazendo dentro da igreja? Cadê o evangelho na vida dela? Sabe o que é tudo isso, meu irmão? Se a gente for resumir num pacote só, tudo isso é idolatria. Idolatria, entenda uma coisa, não é somente adorar imagens. A gente pensa que é isso, né? Idolatria é ter uma estátua de Frei Damião e ficar assim, ó, Frei Damião. Isso não é idolatria somente, meu irmão. Idolatria é quando você deixa de priorizar Deus para priorizar qualquer outra coisa na sua vida. Pode ser o que for, dinheiro, família, bem material, você, se tem alguma coisa no primeiro lugar da sua vida que não é Deus, você é um idólatra. Tem muita gente que se diz crente, mas tem vivido como idólatra. Como Israel era idólatra. Se prostituindo espiritualmente diante do Senhor. Porque era isso que Israel fazia. Jeroboão levantou 2 bezerros de ouro e disse: "Isso aqui é o Deus que tirou vocês da terra do Egito." É isso que nós fazemos. O nosso Deus muitas vezes é o dinheiro. O nosso Deus muitas vezes é a nossa família. O nosso Deus é o nosso trabalho. O nosso Deus são os nossos sonhos e projetos. O nosso Deus muitas vezes é o nosso próprio conforto. Porque nós preferimos ficar em casa descansando do que fazer alguma coisa para Deus. Meu irmão, tenha cuidado. Porque se você tem vivido assim, saiba que Deus pode te disciplinar. Não é nem o pastor, não é nem o conselho da igreja. Deus pode te disciplinar e pesar a mão sobre a sua vida. Às vezes, certos problemas que nós temos, não todos, mas algumas vezes, certos problemas são fruto de pecado. É Deus pesando a mão. Deus pode nos castigar severamente por causa da nossa idolatria. Se Ele fez isso com Israel, por que você acha que Ele não faz com a igreja? Você acha que Ele não faz? Deus pode ser duro. Então não caia nessa conversa de que Deus é só amor, porque Ele não é só amor. Ele pode ser duro e te despedaçar por inteiro, para que você sofra com as consequências do seu pecado. Não brinque com o pecado, meu irmão, que o pecado é coisa séria. E nós não estamos aqui reunidos aos domingos para participar de um clube social e batermos papo com as pessoas e depois irmos para casa e viver a nossa vida como nós queremos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque se assim nós fazemos, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque Deus não tem recebido nada da nossa vida. Mas se você tem vivido assim, meu irmão, saiba que o Deus que castiga é o mesmo Deus que restaura. Se arrependa hoje. Se você acha que tem vivido pelo menos um pouquinho dessa forma, se arrependa hoje e corra para os braços de Cristo Jesus. Confesse seus pecados, peça perdão e mude a sua vida hoje mesmo, para que você talvez não seja pego de surpresa quando Cristo voltar. E se Ele voltar, meu irmão, daqui meia hora, e se Ele rasgar esses céus e a trombeta ressoar por Gravatar inteira, dizendo que o Filho do Homem chegou, como é que você está agora? Será que você está pronto? Será que você pode abrir a boca para dizer: "Eu estou pronto, Senhor"? Tenha cuidado, meu irmão, clame a Deus para que Ele te ajude a voltar ao primeiro amor, para que você seja um crente fervoroso, de coração, de alma, que ama a Deus. Lembre-se que nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor e muitas vezes Ele nos quebra para nos restaurar e nos reconstruir. A partir de hoje, seja um crente diferente, verdadeiramente compromissado com o Senhor Jesus Cristo. Sempre existe perdão para aquele que se arrepende. Sempre existe perdão para aquele que se arrepende, muda de vida e tem a fé firmada no nome de Cristo. O melhor de Deus para a sua vida, você já ouviu isso? O melhor de Deus para a sua vida não é a realização dos seus sonhos. O melhor de Deus para a sua vida é poder viver com Ele em santidade, em comunhão, em profundo relacionamento. Deus é o nosso Pai Celestial. Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos guarda. Só que Ele também nos corrige e nos disciplina, para que nós possamos ser completamente restaurados e transformados em semelhança de Cristo Jesus.